Testemunho CCB Jovem curou transposição das grandes artérias em reunião, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de domingo, o sol ainda brilhava forte, mas dentro da sala de reunião, o ambiente estava tranquilo e cheio da presença do Senhor. A Congregação Cristã no Brasil estava reunida como de costume, para adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu, o jovem de 22 anos, estava sentado entre os irmãos, ouvindo os hinos que tanto nos edificam. Não imaginava que aquele dia seria marcado para sempre em minha vida e na vida de muitos que testemunharam o poder de Deus. Desde que nasci, minha família sempre frequentou as reuniões. Meus pais, pessoas simples e tementes a Deus, me criaram no caminho do Senhor. Desde pequeno, eu ouvia os ensinamentos da palavra e via o cuidado de Deus em cada detalhe de nossas vidas. Porém, mesmo com toda essa criação, eu nunca imaginei que passaria por uma prova tão difícil quanto a que o Senhor permitiu que eu enfrentasse. Tudo começou quando eu tinha apenas 3 meses de vida. Minha mãe notou que enquanto as outras crianças choravam com força, eu ficava arroxado com facilidade, principalmente ao mamar. Ela percebeu que meu peito afundava muito quando eu respirava, e meu rostinho ficava azulado em alguns momentos. Preocupada, ela levou-me ao médico. Depois de vários exames, veio o diagnóstico que abalou minha família. Eu nasci com uma doença cardíaca congênita chamada transposição das grandes artérias. Os médicos explicaram que em um coração normal, o sangue pobre em oxigênio vai do corpo para o lado direito do coração, é bombeado para os pulmões, onde recebe oxigênio, e depois retorna ao lado esquerdo do coração, que o envia para o resto do corpo. Mas no meu caso, as 2 grandes artérias que saem do coração, a aorta e a artéria pulmonar, estavam trocadas de lugar. Isso fazia com que o sangue sem oxigênio voltasse para o corpo sem passar pelos pulmões, e o sangue oxigenado voltasse para os pulmões sem ser distribuído. Era uma condição gravíssima que, sem tratamento, levaria à morte em poucas semanas. Meus pais, embora abalados, não perderam a fé. Eles sabiam que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. O médico disse que eu precisaria de uma cirurgia de emergência, um procedimento complexo e arriscado, mesmo para os melhores hospitais. Minha mãe, com lágrimas nos olhos, pediu ao médico: "Doutor, o senhor pode fazer o que for possível, mas nós vamos orar, porque nosso Deus é quem tem o poder de curar." O médico, embora cético, respeitou nossa fé e marcou a cirurgia para dali a 3 dias. Naquela noite, minha família reuniu os irmãos em nossa casa. Não foi uma reunião barulhenta, nem com muitas palavras, mas sim um momento de súplica sincera. Meu pai, homem de poucas palavras, mas de grande fé, ajoelhou-se e começou a orar. Pai Celestial, Tu conheces o coração deste menino. Tu o formaste no ventre de sua mãe, e sabes que ele precisa de Ti. Não pedimos por merecimento, mas pela Tua misericórdia. Se for da Tua vontade, toca neste coraçãozinho e faz com que ele funcione como deve. Dá sabedoria aos médicos, mas acima de tudo, manifesta o Teu poder, para que muitos vejam e glorifiquem o Teu nome. As lágrimas caíam, mas havia uma paz no ar, uma certeza de que Deus ouvirá. No dia seguinte, enquanto aguardávamos a cirurgia, minha mãe não saiu do meu lado. Ela cantava baixinho os hinos que ouvia nas reuniões, especialmente aquele que diz: "Confia no Senhor, Ele é teu pastor, nada te faltará." Enquanto ela cantava, eu, ainda um bebê, parecia me acalmar. Os enfermeiros comentavam como era estranho ver uma criança tão doente, tão tranquila. Minha mãe sorria e dizia: "É Deus quem está dando esta paz." Chegou o dia da cirurgia. Meus pais entregaram-me nas mãos dos médicos, mas antes, meu pai segurou minha mãozinha e disse: "Filho, o Senhor está contigo. Não tenhas medo." E assim fui levado para a sala de operação. Horas se passaram. Minha mãe, no corredor do hospital, orava sem parar. De repente, um médico saiu apressado e chamou meus pais. Eles pensaram no pior, mas o médico, com um sorriso no rosto, disse: "Não sei como, não sei porquê, mas o coração do seu filho está normal. As artérias estão no lugar certo. Não há mais necessidade de cirurgia." Meus pais não conseguiram conter a emoção. Minha mãe caiu de joelhos ali mesmo, no corredor do hospital, e começou a agradecer a Deus em voz alta. O médico, surpreso, perguntou: "Como isso é possível? Ontem os exames mostravam a transposição, e hoje tudo está normal." Meu pai, com os olhos cheios de lágrimas, respondeu: "É Deus. Nós oramos, e Ele ouviu." Os médicos não tinham explicação. Fizeram novos exames, chamaram outros especialistas, mas todos confirmaram: meu coração estava perfeito, como se nunca tivesse tido problema algum. Os profissionais disseram que era um caso para os livros de medicina, algo que nunca tinham visto. Mas nós sabíamos, era um milagre de Deus. Os anos passaram, e eu cresci saudável.
Meus pais sempre me contavam essa história, e eu, mesmo pequeno, sentia no coração que Deus tinha um propósito para minha vida. Porém, aos 18 anos, comecei a sentir um cansaço diferente. Às vezes, ao subir uma escada ou correr um pouco, sentia uma falta de ar que não era normal. No início, achei que fosse apenas falta de condicionamento físico, mas com o tempo, o problema foi piorando. Um dia, depois de um jogo de futebol com os irmãos da mocidade, quase desmaiei. Meus amigos me levaram para casa e minha mãe, preocupada, marcou uma consulta com um cardiologista. Depois de vários exames, o médico me olhou sério e disse: "Você tem uma obstrução na artéria pulmonar. Parece que mesmo depois da cura quando bebê, algo não ficou totalmente resolvido. Precisamos investigar melhor." Fiz uma ressonância magnética, e o resultado foi um choque. A transposição das grandes artérias havia voltado. Não sei como, não sei porquê, mas as artérias estavam trocadas novamente. Os médicos disseram que era impossível, que nunca tinham visto um caso de recidiva dessa doença, mas os exames não mentiam. Meu coração estava voltando à condição de quando eu era bebê, e dessa vez a situação era ainda mais grave, porque meu corpo já estava desenvolvido. A notícia abalou minha família. Meu pai, que sempre foi tão forte na fé, dessa vez parecia abatido. Minha mãe chorava em silêncio, mas não deixava de orar. Eu mesmo, embora jovem, sentia um medo que nunca havia experimentado. Como poderia enfrentar isso novamente? Será que Deus, que me curou uma vez, faria de novo? Os médicos disseram que eu precisaria de uma cirurgia de alto risco, uma correção complexa que poderia deixar sequelas ou, no pior caso, não dar certo. Eles deram pouca esperança, dizendo que meu coração já estava muito comprometido. Minha mãe, porém, não aceitou aquele veredito. Ela me olhou nos olhos e disse: "Filho, Deus te curou uma vez. Ele pode fazer de novo. Não vamos desistir da fé." Naquela noite não consegui dormir. Fiquei pensando em tudo, na minha vida, nos planos que tinha, nos irmãos da mocidade com quem convivia. Será que não veria mais as reuniões? Será que não cantaria mais os hinos? Uma angústia tomou conta de mim, e eu comecei a chorar. Ajoelhei-me ao lado da minha cama e clamei: "Senhor, por que isso está acontecendo comigo novamente? Eu confiei em ti e eu te servi. Por que agora?" Não havia resposta, apenas silêncio. Mas mesmo assim, algo dentro de mim dizia: "Confia." No dia seguinte, contei aos irmãos da mocidade sobre meu problema. Eles, que sempre foram como irmãos para mim, se reuniram em minha casa. Não houve palavras bonitas nem sermões, apenas corações quebrantados diante de Deus. Um dos irmãos, João, que era meu amigo desde a infância, colocou a mão no meu ombro e orou: "Pai, tu conheces o nosso irmão. Tu sabes o que ele está passando. Nós não entendemos, mas confiamos em ti. Se for da tua vontade, cura-o novamente como fizeste quando ele era criança. Mas se não for, dá-lhe força para passar por isso. Que a tua vontade seja feita." Essas palavras me tocaram profundamente. Não era uma oração pedindo apenas a cura, mas sim uma entrega total à vontade de Deus. Isso me deu uma paz que eu não tinha antes. Os dias foram passando, e a data da cirurgia se aproximava. Os médicos tinham marcado para daqui a 2 semanas, mas eu sentia que não aguentaria tanto tempo. A falta de ar estava piorando e, às vezes, até andar alguns metros era difícil. Minha mãe, vendo meu sofrimento, sugeriu: "Vamos à reunião. Talvez o Senhor queira te curar ali, como fez com muitos outros." Eu hesitei. Não queria que os irmãos ficassem preocupados comigo, nem que minha situação chamasse atenção. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma necessidade enorme de estar na presença de Deus. Então, no domingo seguinte, mesmo fraco, fui à reunião. Mal consegui cantar os hinos, mas ficar ali, ouvindo as vozes dos irmãos louvando a Deus, me fortalecia. Quando chegou o momento das orações, o irmão que presidia a reunião pediu que todos orassem por mim. Não foi uma oração longa, mas sincera. Ele apenas disse: "Irmãos, vamos nos lembrar do nosso irmão aqui presente, que está passando por uma prova difícil. Vamos pedir a Deus que o fortaleça, e se for da sua vontade, o cure." Nesse momento senti uma dor forte no peito. Era como se algo estivesse se movendo dentro de mim. Assustei-me, mas não disse nada. Os irmãos continuaram orando, e de repente, uma onda de calor percorreu meu corpo. Foi como se uma mão invisível tocasse meu coração. A dor sumiu, e uma paz indescritível encheu minha alma. Quando a reunião terminou, levantei-me e percebi que estava respirando normalmente. Não havia mais falta de ar, nem aquele peso no peito. Fiquei tão surpreso que quase não acreditei. Os irmãos notaram a mudança e vieram me abraçar. Um deles perguntou: "Você está se sentindo melhor?" Eu respondi, ainda emocionado: "Irmão, eu acho que Deus me curou."
No dia seguinte fui ao médico para fazer novos exames. O cardiologista, ao ver os resultados, ficou boquiaberto. Ele comparou com os exames anteriores e disse: "Isso não faz sentido. As artérias estão no lugar certo. Não há mais obstrução, não há mais transposição. Seu coração está perfeito." Minha mãe, que estava vaigo, começou a chorar de alegria. O médico, que não era crente, apenas balançou a cabeça e disse: "Isso é incrível. Não tenho explicação para isso." Quando cheguei em casa, contei a todos o que havia acontecido. Meu pai, que havia estado tão abalado, agora sorria com lágrimas nos olhos. Ele me abraçou forte e disse: "Filho, Deus é fiel. Ele nunca nos abandona. Mesmo quando não entendemos, Ele está no controle." Nos dias seguintes, muitos irmãos vieram nos visitar para louvar a Deus pelo milagre. Alguns disseram que, quando oraram por mim na reunião, sentiram uma presença divina muito forte. Outros contaram que, enquanto oravam em suas casas, tiveram a certeza de que Deus havia me curado. Foi um tempo de muita alegria e gratidão. Hoje, passados alguns anos, estou aqui para dar este testemunho. Meu coração funciona perfeitamente sem nenhuma sequela. Os médicos ainda não entendem o que aconteceu, mas nós sabemos. Foi a mão poderosa de Deus. Essa prova me ensinou que mesmo quando não entendemos os caminhos do Senhor, podemos confiar nele. Ele não nos promete uma vida sem sofrimentos, mas promete estar conosco em cada um deles. Quero agradecer a Deus por sua misericórdia. Ele não apenas me curou quando eu era bebê, mas também na minha juventude, mostrando que seu poder não tem limites. Agradeço também aos irmãos que oraram por mim, que me apoiaram e me fortaleceram na fé. E peço a Deus que este testemunho sirva para encorajar aqueles que estão passando por provas difíceis. Não desanimem. Deus ouve as nossas orações. Ele é fiel, e no seu tempo, Ele age. Que este relato seja para a glória do seu nome, para que muitos possam crer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Quando penso naquele dia em que os irmãos se reuniram para orar por mim, ainda sinto uma emoção profunda no coração. Não era uma reunião comum. Era como se o Espírito Santo estivesse ali de maneira tão forte que até as paredes do salão pareciam tremer com a presença de Deus. Lembro-me de uma irmã mais idosa que já havia passado por muitas provas na vida, se ajoelhar ao meu lado e com lágrimas nos olhos clamar: "Senhor, tu que criaste este jovem, que conheces cada batida do seu coração, toca nele agora. Não olhe para a nossa fraqueza, mas para a tua glória." Aquela oração me marcou para sempre. Não eram palavras bonitas, eram palavras que saíram de um coração quebrantado diante de Deus, e Ele ouviu. Os médicos tinham dito que minha condição era grave, que a transposição das grandes artérias era algo que exigiria cirurgia de alto risco, com possibilidades de complicações pelo resto da vida. Mas Deus não está limitado aos diagnósticos dos homens. Enquanto os irmãos oravam, senti algo como um calor suave percorrer meu peito, como se uma mão invisível estivesse ajustando tudo dentro de mim. Não doía, não assustava. Era uma paz tão grande que até hoje não consigo explicar. Alguns irmãos depois me contaram que no mesmo instante, viram meu rosto mudar, como se uma luz tivesse brilhado sobre mim. Um irmão mais novo, que estava ao fundo do salão, disse que sentiu um arrepio e ouviu uma voz interior dizendo: "Está feito." Ele não entendeu na hora, mas quando soube da minha cura caiu em prantos, porque sabia que havia sido Deus falando com ele. Nos dias que se seguiram, muitos irmãos vieram até minha casa para dar graças a Deus. Alguns traziam passagens bíblicas que o Senhor havia colocado em seus corações durante aquelas orações. Uma irmã leu Salmo 103, "Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades." Outro irmão, que era homem de poucas palavras, simplesmente seguiu-me até o quintal, colocou a mão no meu ombro e disse: "Deus te deu uma segunda chance. Não desperdice." Aquelas palavras ecoam em mim até hoje. Não era um conselho, era uma responsabilidade que Deus estava me confiando. Minha mãe, que sempre foi mulher de muita fé, mas que também sentia o peso da prova, contava a todos como havia sido aquele tempo de espera. Ela dizia que nas noites mais difíceis, quando o medo queria tomar conta, ela se ajoelhava ao lado da minha cama e orava: "Pai, se for da tua vontade, cura o meu filho. Mas se não for, dá-me forças para suportar. Só peço que a tua vontade seja feita." E Deus, em sua bondade, não só curou, como também fortaleceu a fé dela de uma maneira que só quem passa por vales profundos pode entender. Hoje, quando vejo minha mãe orando na reunião, com as mãos levantadas e os olhos cheios de lágrimas, sei que ela não está apenas louvando, ela está lembrando de como Deus foi fiel, e isso a faz orar com ainda mais confiança.
Um detalhe que poucos sabem é que, na semana seguinte à minha cura, um médico que não era crente, mas que havia acompanhado meu caso, veio até a nossa casa. Ele não entendia como um coração com aquela malformação poderia, de repente, estar funcionando normalmente sem cirurgia, sem medicamentos. Ele examinou-me novamente, olhou os exames antigos e os novos, e só balançava a cabeça. Antes de ir embora, ele olhou para meu pai e disse: "Isso não tem explicação médica. Se foi Deus que fez, então ele é maior do que eu imaginava." Meu pai, com sabedoria, respondeu: "Não foi se foi. Foi ele sim. E ele pode fazer o mesmo por você se você crer." Aquela conversa ficou gravada na minha memória. Não sei o que aconteceu com aquele médico depois, mas oro para que um dia ele também tenha encontrado a fé que transforma corações. Com o passar dos anos, comecei a entender que Deus não me curou apenas para que eu vivesse, mas para que eu servisse. Não era um milagre para ser guardado só para mim, mas para ser compartilhado. Comecei a participar mais ativamente das reuniões, a ajudar nos cultos, a visitar irmãos doentes. Uma vez, uma irmã mais velha, que estava muito fraca por causa de uma doença, me pediu para orar por ela. Quando coloquei a mão em sua testa e comecei a clamar a Deus, ela segurou minha mão com força e disse: "Você foi curado, e eu sei que Deus pode me curar também." Não foi imediato, mas com o tempo, aquela irmã melhorou, e até hoje ela testemunha que Deus usou aquele momento para renovar sua esperança. Há pouco tempo, conheci um jovem na congregação que estava passando por uma prova muito difícil. Seu filho havia nascido com um problema no coração, e os médicos diziam que a situação era complicada. Ele me procurou depois de uma reunião e com voz trêmula perguntou: "Irmão, como você conseguiu manter a fé em um momento desses?" Eu não tinha uma resposta pronta, mas o Espírito Santo me levou a compartilhar justamente o que tinha aprendido, que a fé não é a ausência de medo, mas a certeza de que Deus está no controle mesmo quando não vemos o caminho. Oramos juntos ali mesmo, no pátio da igreja, e eu senti o mesmo fogo que havia sentido anos antes, quando os irmãos oraram por mim. Alguns meses depois, aquele jovem veio me abraçar, chorando, para dizer que seu filho havia sido operado com sucesso e que os médicos estavam surpresos com a recuperação. Deus ouviu, foi tudo que ele conseguiu dizer. E eu sorri, porque sabia que não era só o filho dele que havia sido tocado. Era ele também, que agora tinha uma fé mais forte do que nunca. Às vezes, quando estou sozinho em oração, penso em como seria minha vida se Deus não tivesse me curado. Talvez eu ainda estivesse lutando com remédios, com consultas, com limitações. Mas Deus, em sua misericórdia, não só me deu saúde, como me deu um propósito. Hoje, quando vejo um irmão fraco na fé, quando ouço alguém desanimado por causa de uma prova, sinto que Deus me usa para dizer: "Não desista. Ele está ouvindo. Ele vai agir." Não são palavras minhas, é o testemunho de um Deus que não muda, que ainda hoje faz milagres, que ainda hoje se importa com cada um de seus filhos. Uma coisa que aprendi é que os milagres de Deus não são só para resolver nossos problemas, mas para nos aproximar dele. Depois da minha cura, comecei a ler a Bíblia de uma maneira diferente. Antes, lia por obrigação, depois, lia por necessidade. Cada versão se tornava uma revelação. Quando lia sobre a mulher do fluxo de sangue, que foi curada ao tocar nas vestes de Jesus, eu entendi aquele desespero, aquela fé que não aceita um não como resposta. Quando lia sobre o paralítico que foi descido pelo telhado, via como os amigos dele não desistiram, assim como os irmãos não desistiram de mim. A palavra de Deus se tornou viva, porque eu havia vivido um pouco daquilo que aqueles personagens viveram. Também aprendi que a gratidão não pode ser algo passageiro. Não adianta louvar a Deus só no dia do milagre e depois esquecer. Todo dia, quando acordo, agradeço. Quando vejo meu coração bater normalmente no exame, agradeço. Quando vejo irmãos sendo batizados, agradeço, porque sei que Deus está adicionando mais almas ao seu reino. A gratidão mantém nosso coração humilde e nos lembra de que tudo vem dele. Uma vez, um irmão mais velho me disse: "Filho, o diabo não consegue roubar um coração grato." E é verdade. Quando estamos agradecidos, não há espaço para murmuração, para dúvida, para desânimo. Hoje, quando olho para trás, vejo que Deus não só curou meu coração físico, mas também o meu coração espiritual. Antes, eu era um jovem cheio de questionamentos, às vezes até rebelde. Mas depois daquela prova, entendi que a vida não é nossa. É um empréstimo de Deus, e nós devemos vivê-la para sua glória. Não é sobre ter uma vida sem problemas, mas sobre confiar nele que pode nos sustentar em meio a eles. Às vezes ainda sinto medo. Às vezes ainda tenho dúvidas. Mas então me lembro daquela noite quando dezenas de irmãos se ajoelharam por mim, e sei que o mesmo Deus que me curou então é o mesmo que me sustenta hoje.
Peço a Deus que este testemunho não seja apenas mais uma história, mas um chamado à fé. Que aqueles que estão lendo e passando por vales profundos possam se apegar à promessa de que Deus não os esqueceu. Que os irmãos que oram pelos enfermos não desanimem, porque Deus ouve e age no seu tempo perfeito. Que os jovens como eu possam entender que Deus tem um propósito para cada um, e que até as provas mais difíceis podem se tornar bênçãos quando entregues nas mãos dele. E acima de tudo, que este relato leve alguém a se ajoelhar e dizer: Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Porque no fim das contas não se trata do milagre em si, mas do Deus que o opera. Não se trata da cura, mas do curador. Não se trata da nossa fé, mas daquele em quem depositamos nossa fé. Que Deus seja louvado, hoje e para sempre. Amém.